9 de maio é um dia em que começa a narrativa de Eles Eram Muitos Cavalos, premiado livro do escritor Luiz Rufato, lançado em 2001. Há 3 anos, o autor vem à PUC para conversar um pouco sobre sua obra com os alunos de comunicação social do professor Sérgio Mota. Rufato também lançará hoje o seu mais novo livro, Um Verão Tardio. Obrigado, Rufato, por estar vindo aqui mais uma vez. Obrigado a você. Começando já sobre o seu mais novo livro, Verão Tardio, o que os leitores podem esperar? É um livro depressivo, porque ele retrata o Brasil contemporâneo e não há nada mais depressivo do que o Brasil contemporâneo, né? Então é um livro que, de alguma maneira, ele vai discutir a questão do não diálogo, da falta de diálogo entre as classes sociais no Brasil atualmente, e por isso, de alguma maneira, é um livro que retrata a solidão das pessoas em cidades sujas, violentas, ou seja, é um livro barra pesada. Você nasceu em Minas, na cidade de Cataguases. O que levou você a escrever sobre pessoas comuns, sobre essa classe média urbana, como você chama, dentro de uma metrópole como São Paulo, que é um universo completamente diferente de onde você veio? Na verdade, assim, a literatura tem a capacidade de transformar os lugares, né? Não é tão diferente do lugar que eu vim. Hoje, as cidades todas se parecem, né? Não há nada mais parecido com a periferia de São Paulo que a periferia de Cataguases, né? Talvez a única diferença que haja é que lá em Cataguases as pessoas falam mineirês, lá na periferia de São Paulo fala uma mistura de outras coisas. Mas o que me levou a pensar a respeito de ter como protagonistas esses personagens foi o fato de eles não estarem presentes na literatura brasileira, né? A literatura brasileira não trata da classe média baixa. Ou ela trata da classe média, média e alta, ou de miseráveis, mas de classe média baixa não gosta de pobre. A literatura, o cinema, teatro, não gosta de pobre. Você mesmo já disse uma vez que considera Eles Eram Muitos Cavalos como seu primeiro livro publicado mesmo, ainda que já houvesse publicado outros 2 antes. Você pode explicar um pouco por que isso? Porque, na verdade, assim, eu estou sempre reescrevendo os meus livros. O Eles Eram Muitos Cavalos também já foi reescrito 2 vezes, ele foi reescrito na 6ª edição e depois na 11ª edição. E os 2 primeiros livros, eles foram incorporados ao Inferno Provisório, quer dizer, eles existiam, não que eu achasse que eles não estavam suficientemente bons para mim, acho que sim, mas eles faziam parte, depois eles passaram a fazer parte de um projeto, que é o Inferno Provisório, então não fazia mais sentido que eles fossem publicados da maneira como eles tinham sido publicados, então, portanto, para mim, o primeiro livro marca é 2001, Eles Eram Muitos Cavalos. Em Eles Eram Muitos Cavalos, você tem uma estrutura de texto um pouco diferente do que a gente está acostumado. Logo no início conta que você tem frases sem pontuação, outras você tem frases de personagens que intercalam com as outras. Como é que foi fazer esse processo criativo? Como é que é isso? Olha, no Eles Eram Muitos Cavalos, ele é uma espécie de caderno de exercícios de narrativa, ou seja, na época eu pensava, quais são as possibilidades de narrar a partir de alguns elementos do cotidiano. Então, assim, cada um daqueles fragmentos, ele proporciona uma especificidade narrativa, né? Isso foi intencional, porque eu realmente estava buscando uma linguagem apropriada para escrever daí para frente os outros livros, o Inferno Provisório particularmente. Então, assim, foi uma decisão consciente e foi uma pesquisa mesmo de linguagem. É um livro que ele parte de uma pesquisa de linguagem. E você falou mais agora um pouco sobre a literatura no Brasil, que é um momento difícil. E como é que está sendo fazer literatura nesse momento em que cada vez mais se lê menos e as livrarias fecham cada vez mais? Se o problema fosse só esse, ainda a gente tentaria compreender. O problema é que, além disso, quer dizer, além da crise econômica que se abate sobre o mercado editorial, tem uma crise política por trás disso, que faz com que a cultura no Brasil hoje seja desprezada, né? Já era, mas agora se comemora o desprezo pela cultura, né? Agora o governo tem orgulho de ser um governo medíocre, é uma coisa impressionante isso, eu nunca tinha visto, né? Alguém se orgulhar da sua ignorância, né? Então é um momento que, enfim, mas eu tenho uma bipartição, quer dizer, eu trabalho como escritor de um lado e trabalho também, acho que eu faço um trabalho político por outro lado, porque principalmente no exterior eu tenho escrito muitos artigos para revistas e livros no exterior a respeito da questão política no Brasil, etc. e tal. Então, assim,
Enquanto a gente puder ter um pouco de espaço e voz, vamos continuar. O senhor falou agora sobre o exterior, o seu livro Eles Eram Muitos Cavalos acabou sendo lançado em países afora. Na Alemanha tiveram 4 edições. Como é que você explica esse sucesso também lá fora? Não sei, todos os meus livros são publicados, né? O Eles Eram Muitos Cavalos está publicado em 10 países e todos os outros são publicados em pelo menos 3, 4 países. Não sei, não tenho a menor ideia. Em algum momento acharam que talvez aqueles livros pudessem falar alguma coisa para o público estrangeiro, eles foram publicados, me pagam direitinho, então para mim está ótimo. Por mais que ele seja 2001, ele ainda é muito contemporâneo, né? É estranho, né? Porque é verdade, eu não queria que fosse, eu queria que ele fosse absolutamente extemporâneo. Mas eu acho que todas as questões que estão postas lá, de alguma maneira, estão postas hoje também, né? Então, é uma pena. Eu acho que isso demonstra que nós não avançamos absolutamente nada, né? Talvez até temos retroagido mesmo, né? É a sua terceira vez vindo aqui na PUC para celebrar o famoso Cavalos Day, como você e o Sérgio Mota acabam chamando. Como é que foi essa história? Como é que veio essa ideia de fazer um dia homenageando a data que começa a narrativa do livro? Então, o Sérgio, né, há anos vem adotando o livro para os alunos, né? Já virou uma tradição do curso dele, né? E aí, um certo dia, calhou de um dia eu vir aqui e ser dia 9 de maio, foi uma coincidência. E ele falou, poxa, olha que interessante, hoje é dia 9 de maio, pô, a gente tem que fazer isso todos os anos. E aquilo que era uma conversa, uma piada quase, e acabou virando uma tradição de 3 anos, né? Mas é uma tradição no Brasil, 3 anos já é uma tradição. Então foi isso que nasceu e fico muito feliz, porque para mim é realmente assim, eu anseio por este momento. Assim, todos os anos já marco lá na minha agenda, dia 9 de maio, eu não faço nada, eu estarei aqui sempre. Acaba sendo um momento de troca, né? Sim, ainda mais nesse momento que nós estamos sozinhos, né? Então, mais ainda de troca, de afetividade, é um momento assim de que a gente não se sente tão sozinho, né? Mas voltando sobre o assunto de literatura, como é que você vê a literatura no Brasil daqui a 5 anos? Você ainda vê alguma esperança? Eu não sei se vai haver Brasil daqui a 5 anos, né? Imagina se vai haver literatura daqui a 5 anos, não tenho a menor ideia. Obrigado por estar vindo aqui de novo, pela terceira vez. Espero que consiga, ano que vem, voltar. Certamente. É uma honra, todo ano a gente estar aqui celebrando mais uma vez o seu trabalho, que é contemporâneo, é atual e é simplesmente formidável. Muito obrigado. Bernardo Fadel, para a TV PUC.